Santo. Então, agora sim, nós temos o prazer, a alegria de receber a nossa irmã Anabela, de Portugal. Bom dia, irmã, bem-vinda. Que Deus abençoe a senhora grandemente. A senhora, aí não é madrugada, né? Eu morei uns meses em Algés. Eu morei em Algés, estudei um tempo lá na Faculdade Humana. Gostei muito de Portugal, eu já me senti em casa. Eu estava pretendendo fazer o meu doutoramento lá, mas não deu, por causa da minha licença, que não deu certo. Mas gostei muito de Portugal. Fomos muito bem tratados, especialmente na faculdade, pela professora Manuela. Foi maravilhoso. Mas a palavra é com a senhora. A senhora, eu não sei muito da senhora, eu creio que não é a primeira vez que a senhora está aqui, né? Está vindo aqui na Sala Conectar. Eu penso que é a terceira vez. Não sei se é a segunda, se é a Opa! terceira. Maravilha, irmã, maravilha. A senhora é bem-vinda. Então, a senhora mora em Portugal mesmo, né? Que Sim, eu bênção, moro em seu Portugal, moro país. no centro, apesar de ter nascido na Ah, capital, em Lisboa. Mas moro no centro, moro num sítio uhum. mais verdinho. Ah, tá. Que bênção. Olha, minha querida, você é bem-vinda, tá? Que o Senhor a use tremendamente, que o Espírito Santo esteja com todos nós e possamos nos deleitar agora no banquete do Senhor. Amém? Amém. Agora é com a senhora, tá bom? Bem-vinda. Ok, então vamos lá, vamos estar atentos e depois iremos ter uma participação no fim, não é? Parece-me que os irmãos costumam fazer umas considerações no final. Esta é uma pregação que já tem sido, nós temos ouvido Hum. muitas vezes sobre Laodiceia, mas eu acredito que ainda há muita coisa para dizer a respeito. Por isso, eu peço aos irmãos então que abram já as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3 e vamos ler do versículo 14 ao 22. Apocalipse 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, isto refere-se, nós já sabemos, a um povo que vive no último tempo da história da Igreja cristã, ou seja, imediatamente antes da vinda de Jesus. E esse povo tem algumas características, e entre essas características temos a cegueira, porque nos diz no versículo 17, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Isto é muito estranho,
É muito estranho porque a pessoa que é cega, ela sabe que é cega. Mas Laodiceia é cega e não sabe. Isto realmente é mesmo muito estranho. O que é que Deus quer dizer com isto? Qual é a causa desta cegueira? Então Deus vai responder, e ele responde no terceiro volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 27, na página 254.2. E ele diz: Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora neste estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. Então, quando é que uma pessoa não aceita a correção? Ela não aceita a correção porque ela acha que não precisa de ser corrigida. Ela acha que está cheia de justiça própria. Aliás, ela não acha, ela está cheia de justiça própria. E, portanto, ela se acha muito justa e não precisa de ser corrigida. E é precisamente por ter recusado e por recusar a correção que ela se torna cega. Entendem a sequência? Agora, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na página 10.1, diz o seguinte: passando por alto os ensinadores judaicos, cheios de justiça própria, o mestre, por excelência, escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. E mais tarde, nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 6, página 34.2, diz: mas sentindo-se seguros em sua própria justiça, os ensinadores judeus recusaram-se a admitir que os homens que os acusavam de haverem crucificado a Cristo estivessem falando pela direção do Espírito Santo. Então, este é um parágrafo muito significativo. Vamos refletir um bocadinho sobre ele. Portanto, Jesus diz que aqueles ensinadores judeus que estavam cheios de justiça própria, eles não admitiram que aqueles homens que o estavam a acusar deles haverem crucificado a Cristo, eles não admitiram, não aceitaram que esses homens que os acusavam estavam a falar pela direção do Espírito Santo. E então, isto nos diz alguma coisa. Nos diz que a justiça própria, ela não reconhece nem admite com facilidade nem os seus erros, nem a direção do Espírito Santo. É um assunto muito assustador, porque geralmente nós não reconhecemos a justiça própria em nós. Podemos aceitá-la e reconhecê-la com facilidade nos outros, mas não em nós mesmos. Porquê? Nós queremos que, por causa das nossas práticas religiosas, nós estamos ok com Deus. Nós queremos que, por causa da maneira como nós oramos e pelas vezes que nós oramos, nós estamos confiando nele e não em nós mesmos. Nós queremos que, pela maneira saudável com que nós vivemos, nós estamos fazendo melhor do que os outros que estão ao nosso redor. Então, nós começamos a perceber que justiça própria cheira mal. Mas, infelizmente, nós somos os últimos a sentir o seu cheiro. O ex-presidente W. Bush disse certa vez:
Julgamos os outros pelas suas ações, mas julgamos-nos a nós mesmos pelas nossas intenções. Não é? Muitas vezes nós dizemos, eu não tinha intenção. Eu não tinha intenção de fazer isto. Mas em relação aos outros, nós não julgamos pelas intenções. Eles fizeram aquilo, mas eles não tinham intenção. Não, nós julgamos-los pelas ações. Então, podemos perceber que a justiça própria, ela está centralizada no ego. Eu faço uma pergunta, mas o que é justiça própria? E eu vou ler-vos aqui alguma coisa que está num site, mulheresemdeus.com.br. E eles fazem esta pergunta, o que é justiça própria? E eles dão a resposta. É a ideia de que somos moralmente corretos e justos por nossos próprios atos. Acreditamos que merecemos certos direitos, mas isso é uma mentira. E uma mentira enganosa, é uma mentira enganosa de pensar. Não há ninguém que seja correto ou justo por sua própria ação. A justiça própria é um desafio a todos nós. Quando nós dizemos, eu tenho direito a isso, ou quando nós dizemos, eu não mereço aquilo, nós estamos dando um passo gigante na direção da justiça própria. Então, podemos dizer que justiça própria é idolatria egoísta. E vamos abrir em Romanos e vamos ver no capítulo 10 o que é que o apóstolo fala relativamente ao Israel literal, que não é muito diferente do Israel espiritual. Então, Romanos capítulo 10, o versículo 3, diz-nos o seguinte: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, isto era o cenário do Israel literal. Eu vou dar-vos 3 exemplos apenas. Podíamos ter muitos nas Escrituras. Um deles nós encontramos em Mateus, capítulo 26. Nós conhecemos muito bem, mas vamos apenas ver Mateus 26, do versículo 33 ao 35. Estamos a falar de Pedro. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 35. Respondeu-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Ou seja, nós aqui percebemos quem é que tinha razão. Quem é que estava a dizer a verdade? Era Jesus. Mas será que Pedro aceitou as palavras de Cristo a respeito dele próprio? Não. Ele estava cheio de justiça própria. Ele achava que iria, se fosse necessário, morrer por Jesus. Justiça própria. Mas não foi só Pedro, porque diz-nos que todos os outros seguidores de Jesus disseram a mesma coisa. Outro exemplo. É certo que é uma parábola, mas em Lucas 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E nós vamos ler Lucas 18, vamos ler do versículo 9 ao 14. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, de pé,
Assim orava consigo mesmo. Então ele agora vai começar a dizer o que ele não faz. Os outros fazem, mas ele não faz. E depois ele vai dizer o que faz. Então ele diz: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Agora ele diz o que faz. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado. Então temos aqui a justificação pela fé. Desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui temos outro exemplo de justiça própria. E depois temos outro exemplo que eu vos vou dar e que os irmãos também conhecem, não vamos ler, claro, todos os textos, mas temos os amigos de Jó. Eles foram rápidos em julgar Jó, mas sem a perspectiva de Deus. Então, por exemplo, no capítulo 11, temos o Zofar a repreender o Jó. No capítulo 15, temos outro amigo, o Elifaz, que acusa Jó de presunção. No capítulo 18, temos o Bildade, que acusa Jó de presunção e impaciência. No capítulo 22, temos novamente o Elifaz, que acusa Jó de diversos pecados e exorta-o a não resistir ao Todo-Poderoso. Irmãos, quem é Laodiceia? Laodiceia sou eu. E somos todos nós. E qual é o estado dos crentes nesta época? É um estado agradável? Não. Ele provoca vômitos a Deus. Laodiceia, os laodiceanos, pela sua postura, estão provocando vômitos a Deus. Sabem que quando alguém faz ou diz alguma coisa a um laodiceano cheio de justiça própria, sabem como é que ele reage? Eu vou dizer-vos. Ele pode reagir de duas formas: por palavras ou por ações. Então vamos ver cada uma destas faces. O laodiciano, cheio de justiça própria, quando lhe é dito ou feita alguma coisa, ele vai reagir por palavras. Normalmente, ele dá uma resposta deste género. Ele tem que aprender, ou ela tem que aprender. Ou então, uma outra frase deste tipo: isto não vai ficar assim. Outro tipo de resposta: a pessoa tem que sentir o que fez. Ou ainda: ela não se vai ficar a rir de mim. Ou ele não se vai ficar a rir de mim. Bom, não sei se nós já ouvimos frases deste tipo, ou se nós mesmos não dissemos já alguma vez uma coisa deste género. Outros laodiceanos, eles não reagem por palavras. E não reagem por palavras muitas vezes por medo do confronto, mas reagem de outra forma. Como? Por ações. Então é assim, se esse laodiciano tem poder nas mãos, por exemplo, numa empresa ou numa escola ou até mesmo na igreja, esses laodicianos valem-se desse poder para prejudicar, para amesquinhar ou até para castigar a pessoa que lhes fez alguma coisa ou que lhes disse alguma coisa que eles não gostaram. E essa pessoa não tem o poder nas mãos, não tem o poder hierárquico. Muitas vezes a pessoa começa um processo de vingança da outra. E muitas vezes o faz como? Semeando sementes de descontentamento,
sementes dizendo que foi injustiçado, que lhe fizeram isto, fizeram aquilo. E essas sementes vão germinar e vão produzir fruto em outras pessoas. E gera-se um complô. Mas tudo isto é justiça própria, irmãos. E isto é muito feio, muito feio. Quantas e quantas vezes nós falamos do Israel literal? E eu pergunto, e quanto ao Israel espiritual? Será que a situação é diferente? Vamos ver o que é que Deus diz no segundo volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 52, na página 456.1 e 457.1, Deus diz: a mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu, através das últimas mensagens de advertência. Terrível é a quantidade de culpa que pesa sobre a Igreja. Em maior grau. Nós falamos muito do Espírito Santo, não é? Falamos muito da chuva. Mas eu pergunto, que chuva? Será que é serôdia? Não, não é serôdia. O que nós precisamos, irmãos, é a temporã. É a chuva temporã que traz a luz sobre este assunto e a vitória sobre a justiça própria. E muitas vezes o que nós fazemos é que a chuva está caindo, mas nós abrimos o guarda-chuva para que ela não caia sobre nós. No livro Eventos Finais, no capítulo 13, página 192.2, diz o seguinte: vi que ninguém poderia participar do refrigério, ou seja, aqui é mesmo a chuva serôdia, ninguém pode participar da chuva serôdia, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação. E uma das tentações é a manifestação da justiça própria. Então é sob a chuva temporã que nós precisamos obter a vitória sobre a justiça própria. Sobre toda a tentação, orgulho que é uma vertente da justiça própria, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. É agora, no período da chuva temporã, irmãos. Quando nós recebemos a chuva temporã, nós começamos a perceber tudo isto, aquilo que até agora tinha sido encoberto aos nossos olhos, porque estávamos cegos. Por isso nós cantamos a excelsa graça, não é? Diz o hino que eu era cego e agora vejo. Então, as más palavras e más ações, nós já percebemos que elas são típicas. Eu vou repetir. As más palavras e as más ações são típicas dos laodiceanos cheios de justiça própria, pois eles não admitem que estão errados e não aceitam a correção. E por isso estão cegos para o seu próprio estado. Sabem que o laodiceano pode até não falar nada, mas o seu pensamento muitas vezes fervilha de ofensas, de ressentimentos, de mágoas. E muitas vezes a reação mais comum de um laodiceano cheio de justiça própria é fechar a cara, ficar amuado e não falar. O laodiceano deixa de falar com os outros que lhe disseram alguma coisa ou que lhe fizeram alguma coisa. E por vezes deixam de falar durante dias, semanas, anos. Estão na mesma igreja,
louvam supostamente o mesmo Deus e não se falam. Isto até agora foi um panorama um bocadinho cinzento, mas nem tudo está perdido. Atenção, Deus ainda ama os laodiceanos cheios de justiça própria. Por isso, Ele nos dá, ou seja, me dá um conselho. E qual é o conselho? Já vimos no versículo 18 de Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim compres ouro, vestes e colírio. Por que que Deus não diz aconselho-te a que me peças, mas diz a que compres de mim? Se é para comprar, eu tenho que ter alguma moeda de troca. Ou seja, eu tenho que trocar uma coisa que eu tenho por alguma coisa que eu quero que Deus me dê. O que é que eu tenho que dar em troca? Justiça própria. E nós já vamos ver isso. Eu tenho que estar disposta a dar alguma coisa que para mim é muito preciosa. A justiça própria. Então Deus diz, aconselho-te que compres de mim ouro, que é uma fé provada no fogo, provas grandes, as vestes, que são a justiça de Cristo, e o colírio, que é o Espírito Santo. Sabem que este conselho que Deus dá à Laodiceia é muito parecido com o conselho que Deus deu ao rei Nabucodonosor. E qual foi o conselho que Deus deu a Nabucodonosor? Nós encontramos lá em Daniel, no capítulo 4, no versículo 27. E ele diz o seguinte: aceita o meu conselho, ó rei, e, reparem, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça. Então ele não estava praticando a justiça de Deus, ele estava praticando a sua própria justiça. E Deus diz que estava a pecar. Mas sabem, irmãos, há um perigo. Há um perigo agora para a igreja. Eu gostava que prestassem atenção a esta citação. Ela encontra-se em Testemunhos para Ministros, capítulo 2, verso 64.3. E diz o seguinte: este é o perigo a que a igreja está agora exposta. O de que as invenções de homens finitos determinem a maneira precisa em que o Espírito Santo deve vir. Embora não queiram reconhecê-lo por justiça própria, alguns já o têm feito, ou seja, alguns já têm na sua mente determinado como é que o Espírito Santo há de vir. Eles acham que quando ele vier, ele faz assim, faz assado. Bom, e porque o Espírito deve vir não para louvar o homem. O Espírito Santo deve vir não para louvar o homem, ou edificar-lhe as errôneas teorias, mas para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, muitos se afastarão dele. Então, por que muitos se afastam do Espírito Santo? Porque ele não vem para louvar o homem, mas vem para convencer do pecado. Vem para pôr o dedo na ferida. Não desejam ser privados das vestes da sua própria justiça. Reparem, não desejam ser privados das vestes da sua própria justiça. E é isso que o Espírito Santo faz. Vem dizer, tu tens que abandonar, tens que despir essas vestes sujas da tua própria justiça. E então continua. Não desejam trocar, cá está a moeda de troca, não desejam trocar a sua própria justiça, que é injustiça, pela justiça de Cristo. Eu estou a ler em Testemunhos para Ministros, capítulo 2, página 64.3. Eu vou repetir.
Não desejam trocar a sua própria justiça, que é injustiça, pela justiça de Cristo, que é a verdade pura e não adulterada. O Espírito Santo não lisonjeia o homem, tampouco opera segundo as ideias de qualquer homem. Ou seja, o Espírito Santo não vem dar-nos palmadinhas nas costas. O Espírito Santo não vem dizer, fizeste muito bem, eu acho que sim, tinhas que mostrar à pessoa que ela fez errado. Eu acho que não podemos levar desaforo para casa, não podem fazer troça de nós. O Espírito Santo não vem fazer isto. Não devem os homens finitos e pecaminosos manejar o Espírito Santo. Agora reparem, isto é muito importante, irmãos. Quando o Espírito Santo vier como um reprovador por meio de qualquer instrumento humano que Deus escolher, é o dever do homem ouvir e obedecer-lhe a voz. Então, como é que o Espírito Santo vem até nós? Diz aqui, quando ele vier como um reprovador, como aquele que reprova, que traz repreensão. E o problema de Laodiceia, por isso ela está cega, é que ela não aceita a correção, não aceita a reprovação, porque ela se acha cheia de justiça. E quando nós dizemos isto, irmãos, nós não podemos estar a pensar em tal pessoa. Olha, quem devia de ouvir isto era o pastor, ora, quem devia de ouvir isto era aquele irmão. Não, sou eu. Eu é que sou Laodiceia. Eu e todos nós. Então, diz aqui, já lemos que o laodiceano não deseja trocar a sua própria justiça, que é injustiça, pela justiça de Cristo. E é por isto, irmãos, que Deus não os pode cobrir com a sua justiça. Porquê? Porque eles já estão cheios de justiça própria e querem fazer justiça pelas próprias mãos. Eles têm que dar o troco, seja como for. Mas o que é que nos dizem Gálatas? Gálatas, no capítulo 2, Paulo, no versículo 16, diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então Deus diz aqui que nós só podemos ser justificados pela fé. Ou seja, é quando eu creio que é Deus que vai fazer justiça, é quando eu creio que devo esperar e depender da palavra para resolver a questão e me recuso a agir por minha própria conta e iniciativa. É somente nessa altura que o Senhor me justifica, ou seja, me considera e me declara justa. Percebem, irmãos? Aquele que crê nestas palavras, aquele que crê naquilo que Jesus disse, aquele que aceita que está cheio de justiça própria e não vê, mas deseja trocar a sua própria justiça, que é injustiça, pela justiça de Cristo, essa pessoa está pronta para iniciar um novo caminho. Diz-nos na meditação matinal, olhando para o alto, do dia 8 de dezembro, o seguinte: precisamos ser privados da nossa justiça própria e revestidos da justiça de Cristo. Por isso é que eu escolhi como último hino o hino em que diz: em Deus há livre perdão. E é verdade. Eu creio que se há alguma coisa que nós precisemos
pelo qual precisemos orar, se há alguma coisa pela qual precisamos orar, e que eu raramente ouço como pedido de oração, é pedir primeiro perdão a Deus pela nossa justiça própria e pedir a Deus que nos ajude a compreender o que é a fé pela qual Deus nos vai considerar justos. Isso nós precisamos pedir a Deus. Esta é a mensagem, não sei como é que querem fazer agora, se eu posso fazer uma oração. Ok, então oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, sentindo-nos tão pequeninos e tão miseráveis, porque todos nós estamos na mesma situação, todos nós. A nossa tendência muitas vezes é olharmos para os outros e achar que aquele irmão, que aquela irmã é cheia de justiça própria. Mas todos nós estamos na mesma condição. Por isso eu quero lhe pedir perdão, mais uma vez, Senhor, pelo nosso estado miserável. Quero pedir-lhe perdão, porque apesar de todo este estado que o Senhor diz que somos miseráveis, nós nem sequer damos conta, nós estamos cegos. Mas também lhe agradeço, porque o Senhor nos trouxe esta mensagem e nos fez perceber que o seu Espírito veio sobre nós esta manhã e nos falou ao coração, individualmente, a cada um com a sua necessidade. Eu quero suplicar que o Senhor não deixe nenhum de nós sem esta compreensão deste assunto. Nós iremos continuar a estudar sobre este assunto nos outros dias, mas que o Senhor nos ajude a compreender a gravidade da situação, porque o Senhor mesmo diz que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos falou esta manhã e porque há livre perdão no Senhor. Que nós aproveitemos esta oportunidade para buscar o Senhor, buscar do Senhor o poder para ultrapassar a nossa condição e para acreditarmos que em Deus há realmente um livre perdão. Tudo isto lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém.